Simples, É né? por Então, conta que assim é tão simples, Deus não faz nada mirabolante de uma forma que e Deus, o para Senhor complicar Jesus, o ele ser veio, humano. ele era bem silencioso, eu percebo, né? As coisas dele era tudo muito, né? Repara para você ver. Nada Então, nada pentecostal. disso é, não, nem é só essa Não, questão, né? brincando, né? É amor, é ali a coisa, ele chega devagar e quando faz alguma Ele é coisa ele respeitoso, ele é sai, educado. né? Ele sai, se retira em silêncio sem ninguém ver. E a única coisa que a gente percebe assim que Jesus levantava a voz para falar mesmo e ficava nervoso, era com os falsos, né? Que eram os hipócritas, né? Que ele falava, né? Os artistas, os hipócritas. Era esses momentos que ele Agora ficava não assim. com aquele que estava bebendo, com aquele que estava Se prostituído, retirava, com os ele sempre se pecadores, não. retirava, você vê, ele retirava para falar, para Aquelas- orar. Agora com as pessoas ali falsas ali, que sabe, você percebe assim que ele assim, ele pegava pesado e era o único que ele falava, porque assim, aquilo incomodava ele. Você tá entendendo? Então chegava, vai, não peques mais. Tava no meio de um, no meio do outro. Acolhia, né, os pecadores, né? Exatamente. Ele não Sabia fa- que ele- era possível mudar e Exatamente. tinha um olhar de misericórdia, né? Agora vem aqueles que, como E a ele Malu, não gostava de ficar em evidência. Repara para você ver. muito pelo contrário. Por isso que ele veio tão simples, essa simplicidade. Você vê, Isaías fala, né, sem beleza, sabe, não tinha beleza nem tampouco formosura ali, não tinha nada que diferenciava ele dos outros ali, quer dizer, ele não era aquele de olhos azuis que a gente via que falava, né? É um homem de dores, quer dizer, rosto sofrido, como todo mundo daquela época, ali debaixo de sol, de terra, de poeira. Aí a gente vê assim, até essa simplicidade assustava o povo, né? E, no entanto, hoje eles querem fazer um quadro de um Jesus diferente ali, ele esperava alguém, um Não, barato. ele tava, essa reflexão de fazer as coisas que a Malu falou, né? Que a moça ficou lá no púlpito fazendo aquele negócio lá. É porque não conhecia a simplicidade de Jesus. Então, é a E revelação. isso Cadê a constrange a revelação? gente, né? É por que você não faz, né? A nunca gente tá quer. filmando. Então, a a gente gente se quer sente merecer abusado. Por que as que a gente coisas, não não é? faz essas coisas, né? Por exemplo, também? quando a gente ganha um presente, a gente não fica se sentindo super. Tipo assim, eu quero retribuir. Às vezes é difícil receber algo de graça, né? E o ainda pior de mais tudo que porque a gente muitos pensa hoje- assim, cara, eu só tô errando. Ainda mais quando a gente se culpa, né? Quando a gente começa a pensar no que a gente faz. E a gente começa a se castigar. Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou desse jeito. Aí você pensa que é algo tão simples de você se arrepender e receber o perdão, né? Mas às vezes a gente quer se martirizar, a gente quer fazer, tipo, se chicotear. Então, não, eu não quero busca sentir a dor, eu quero, palavra eu quero revelada, merecer esse perdão, eu não quero... Então, não busca não é a tão revelação simples da assim, palavra né? mesmo, Não olha lá. acredito. Não é simples Porque assim. não consegue perdoar o outro com simplicidade, né? Quer dizer, ele precisa fazer muito para ser perdoado por mim. E é Isso. bacana que a gente olha assim hoje e fala assim, né? Já para dar, que eu gosto, né? A gente vê assim toda essa simplicidade, né? E não entende, né? Porque se a gente entendesse, a gente não fala, não, eu tenho que colocar o meu melhor para Deus, eu tenho que pôr, sabe, minha melhor roupa para poder ir para a igreja. Mas que Deus é esse, né? Jesus nunca cobrou isso, muito pelo contrário. A gente tinha que ser, no mínimo, simples igual a ele, né? Agora acha Uma que... vez eu vi um livro, eu nunca mais encontrei esse livro, foi ainda lá no Extra, que o Senhor Jesus, ele ia e era debaixo de uma ponte. Ele ia, era nesses lugares que Jesus estava. Eu nunca mais encontrei esse livro para comprar. Quando fala, tive fome e não me deste de comer. Você Quer ia mais onde encontrar o isso aí? Senhor Acho que nesses tá nas lugares. pontes. Tive sede e não me A deste de capa, beber. inclusive, era uma ponte. Era para procurar o Senhor nesses lugares. Aí vem alguém que faz isso, é chamado do quê? Hã? Do que é chamado? Porcos. Não, comunista. Comunista. É. Você falou do Dom Osório, né? Dom Helder Câmara. Dom Helder. Câmara. O que ele fala, amor? Quando dou alimento aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. Você entendeu? É assim. E aí Jesus fala, está consumado, né? Está consumado. A palavra no grego lá é tetelestai. É ou glória. Nebraçu, né? Jesus fez tudo para que a gente não precisasse fazer. Vem do grego a palavra telos, que é fim, cumprimento.
É só crer, Niquinho. Paulo, é por só exemplo, crer. Romanos 10:4, ele fala assim: porque o telos, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É como se Jesus tivesse falado assim: está finalizado. Tá finalizado. Acabou. Acabou. É só aguardar agora. Gente, não Eu precisa de voltar. mais nada. Tudo que era pra fazer eu fiz. É. Né? Agora precisa É tudo de... muito simples isso. Não precisa de ser... Está pago, né? É muito legal. Eu não sei Ele conseguir, cumpriu eu não sei aquilo- conseguir. Sacrifício perfeito, né? Perfeito. Eu gosto dessa palavra, sacrifício Eu também. perfeito, né? É o sacrifício. Então, voltando em sacrifício, né? Que a Malu trouxe a memória isso aí que ela falou, que a moça estava lá, né? Fazendo o voto de Nazireu novamente, né? Ele foi o sacrifício perfeito. Então, quando você não aceita isso, você acha que você tem que refazer outros sacrifícios, você está anulando a graça, né? Mas é porque não acredita. Se acreditasse que Jesus já fez tudo, o que eu tenho que fazer? Exatamente, é o que Paulo fala, Gálatas 5:1, ele fala exatamente isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permanecemos firmes e não nos submetemos novamente a julgo de escravidão. Porque ele fala, aquele que quer cumprir a lei, tem que cumprir toda a lei. E vocês que querem se justificar pela lei, caíram da graça. Olha lá. Caíram da graça. Aí é sério. É como se eu olhasse para Caíram, Jesus né? e falar, tudo que o senhor fez, Tudo para que mim o não senhor teve fez não valeu validade nada. nenhuma. É. Eu tenho que Se fazer anula tudo de o novo. sacrifício. Quero e não sacrifício. Eu tenho que fazer tudo de novo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer Olha lá, aquilo Malu outro. lembrou bem. Misericórdia quero Quero e não não sacrifício. sacrifício. Oséias, que né? não é só- Oséias. Por isso que não é só crer, confiar, né, Malu? Misericórdia. Jesus teve misericórdia lá na cruz do malfeitor que estava do lado. Por isso que não é só crer, confiar, né? Confiar. É porque aí lança fora todo o orgulho humano, né? Toda essa meritocracia que a gente tem, né? A gente carrega. A gente é sempre dessa maneira, né? É fazer para ter algo em troca. E o ser humano ele não consegue lidar com a graça. Pra você lidar com a Malu graça, falou isso agora. é o vinho novo, né? Você precisa de um odre novo. Se você permanecer com o mesmo odre velho, o odre se rompe, ou seja, você não consegue suportar. A graça é insuportável, né? Pra você ver, pro farisaísmo dos judeus daquela época, né? Quando ele chegava, por exemplo, falava, ó, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eita. Ou quando descem o paralítico e ele fala, estão perdoados os teus pecados. E aí eles falam, como assim? Como pode? Só Deus pode perdoar os É pecados. mesmo até na cruz, depois de tudo aquilo que Jesus passou, falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, pra você, pô, quem fez isso, a gente mesmo fala, né? Porque fez isso aí, tinha que bater num cara desse. mal Quer pegar Judas, né? A você gente tá fala, entendendo? Adão, nossa, falam de Nossa, Adão. falam tanto de Adão, tem muita gente que fala que quando chegar no céu vai bater em Adão. Você entendeu? Nossa, Em Adão e Eva, porque, Porque por eles causa deles pecaram, eles estão né? trabalhando. Senão a gente estaria lá no Éden. Nossa, já tem muita ouvi gente. mesmo. Já ouvi. Tinha até o esquema de malhar Judas antigamente, sábado, amarrava É fazia, verdade. E sentava a lenha, nossa, era um prazer sentar a lenha em Judas, velho. Mas eu acho que existe isso em Malhação de Judas, pode ser algumas certo, cidades ainda do interior. Em São Paulo eles Tá não... mordendo. Não, é pra você ver, que a gente carrega isso, né? Mas a graça de Cristo é o que Jesus fala. O que é mais fácil? Eu falar, estão perdoados os teus pecados? Porque Jesus é o perdão dos pecados. Deus não levou em conta os pecados anteriormente cometidos, mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, meu filho, Né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha a justiça que a gente falou. então, mas por conta disso que às vezes assim eu fico assim pensando muito, muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, o que plantar certamente, né? Ah, isso aí você eu vai sou colher. cabreira também. Aí eu fico A lei imaginando. da semeadura. Então eu fico imaginando, porque assim, sai tão fora de contexto, porque se eu imagino que o Senhor pegou nosso pecado, Ele lançou no mar do esquecimento dele e não lembra mais. Se a gente lembrar que Jesus, sabe, perdoou nossos pecados, né? Quem se arrependeu verdadeiramente pediu perdão para Deus, então veja só, eu não vou colher aquilo, eu acredito, que Jesus já me perdoou. Então eu acredito que assim, pô, se realmente eu me arrependi, você está entendendo? Nem o Senhor, até o Senhor fala que dele não lembra mais. Então como que eu vou colher algo daquilo que eu fiz? Agora eu acredito, né, que isso aí... É o que a Malu falou, é muito difícil você aceitar algo de graça. A natureza carnal,
é difícil você receber um presente Isso e é falar, eu não mereci então, e isso. por isso que isso aí é exatamente Pra anterior ganhar a isso. isso. Quer dizer, que se a gente, por exemplo, o salário do pecado é a morte, realmente. Só que a partir do momento que eu entendo o sacrifício perfeito de Jesus, sabe, ali eu me arrependo, sabe, eu me reconcilio com Deus, etc., através de Jesus Cristo Senhor, então a partir daquele momento, aqueles pecados já não pesam mais sobre mim. Então não tem como eu colher algo. Papai, e é a sequência desse texto. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de É a Deus... vida eterna. É a vida eterna. Eita glória, eita... Lembra sua. Cadê Niquinho? É isso Essa parte aí. Niquinho não tava aí. Aí, ó.